volta com o Estúdio 360 especial Outubro Rosa para falar agora sobre a importância de contar com uma rede de apoio durante a luta contra o câncer de mama. Para isso, nós trouxemos 3 psicólogos aqui para este debate. Isso vai demorar, hein? É isso aí, Andressa. A Dani Bahia é psicóloga e está em tratamento contra o câncer. E ela vem contando com a ajuda da amiga Tami Carvalho, que também está aqui com a gente, e com o nosso colunista Alexandre Brito. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Obrigada. Vamos começar com você, né, Dani? Como é que você descobriu o câncer de mama? Sim, no finalzinho, né, todos os anos, desde os 30 anos de idade, eu faço exames anuais, né, a ultrassonografia, por conta de histórico de câncer de mama. E aí, no finalzinho do ano passado, eu fui fazer uma ultrassom e descobri um nódulo. E o diagnóstico veio, né, a certeza do diagnóstico do câncer veio no início desse ano, né. E o impacto da notícia? O impacto foi grande, né? Quando você escuta a palavra câncer, ainda assim é algo assustador, né? E eu temi, né? Eu também me permiti sofrer naquele momento em que veio esse diagnóstico. Eu sentei, chorei, falo que eu sentei e chorei. Mas depois eu decidi lutar pela vida e continuar, assim, seguindo o mais rápido possível para dar curso ao tratamento. É isso que é importante, né? Porque tem muitas pessoas, muitas mulheres que desistem do tratamento, Sim. né? E eu sei que tem uma história aí com o seu cabelo muito importante. Tem. Explica para nós, por favor. Acho que o Alexandre pode começar, Então, vamos lá, né, Alexandre? Olha só, jogou a bola para mim, vocês estão vendo, né? A gente, em 2007, 2008, tinha uma oficina em que a gente atendia crianças na UFES. E eram crianças da comunidade. Então, eram crianças de 3, 4 anos de idade que a gente fazia um acompanhamento, né? Eu estava na equipe, eu tinha montado essa oficina de atendimento infantil. A Dani estava com um atendimento junto comigo, como estagiária, atendendo as crianças, e a Tami também fazia os acolhimentos de crianças e pais. E teve um dia muito interessante, né? Em que teve uma criança, se não me engano, ela tinha 4 anos de idade. Né? E a Dani, mulher negra, com o Black Power dela, que é uma marca de potência também, né? De vida e de toda uma questão simbólica, não é só um cabelo. Essa criança, ela chegou para nós que estávamos na oficina, os adultos, né? Ela veio em mim e mexeu no meu cabelo. Ela bagunçou bastante o meu cabelo, a criança, né? Cria um vínculo, né? E elas acabam ali tocando também na gente. Tem essa intimidade. Né? Tem essa intimidade, né? Nessa relação ali. Aí a criança foi em outro estagiário também, levantou e mexeu e bagunçou o cabelo da outra estagiária toda. Até que ela chegou perto da Dani. Quando ela chegou perto da Dani... Aí tudo mudou. Algo aconteceu, né? A Dani levantou para a criança de 4 anos e falou, meu cabelo não. E ficou essa frase histórica ao longo da faculdade, né? No meu cabelo não. E aí eu brinco com isso porque na época da faculdade, até então era no meu cabelo não, mas quando veio o diagnóstico de câncer, eu tive que mudar a frase, né? Ressignificar e falar no meu cabelo sim. Eu abro mão do meu cabelo, que era algo bem precioso para mim, em prol da saúde, do meu tratamento, em prol da vida. Ai, que lindo isso. E aí eu mudei a frase no meu cabelo sim. Que lindo. E como é que você entrou nessa rede de apoio, né, Tami? Tenho recordações, porque a gente atende em dupla terapêutica, né? A gente atende as crianças. Vocês atendem juntos. Isso, a gente desenvolveu um projeto de trabalho. E nesses períodos que ela foi fazer esses exames, eu estava no consultório e a gente foi fazer um exame comum e vai voltar para atender, né? No próprio dia ela ia chegar e voltar para a sessão. E nesse dia a mãe dela já me avisou, ela não vai conseguir voltar hoje. E ali eu senti ela baqueada e foi um dos momentos, acho que a Dani ficou mais assustada, né, Dani? Sim, com a descoberta. Com o impacto inicial do diagnóstico, a gente não sabia ainda nada do que se tratava. Já estávamos em dezembro? Sim, dezembro do ano passado. Isso, e com assim, a perspectiva de final de dezembro e janeiro tirarmos férias, coisa que desde a pandemia a gente não fazia. Então era um mês de férias que a gente estava programando e foi completamente diferente. Então a gente até pensou numa frase que era cria expectativa, mas lide com a realidade, porque o ano foi completamente diferente. E para a Dani, um dos primeiros impactos foi esse, o cabelo, que ela, né, mas e o meu cabelo? E vinha essa história, né, do meu cabelo não. E ela é muito guerreira. Eu estava até comentando com ela que não
pela parte da força, que ela demonstrou força, mas por se permitir sentir aquele momento, chorar e se afastar por um primeiro momento, antes mesmo, né? Mesmo de ter o resultado da biópsia, né? Isso é importante, da gente viver o momento, passar por esse processo. É um luto também, a perda do cabelo, foi um luto, e continuar, né? Eu acho que é importante para as mulheres hoje é perceber que o tratamento está muito avançado e que há possibilidade, sim, de manter sua rotina na medida do possível, com todos os cuidados de saúde, mas a vida continua e não podemos desistir. Sim. Alexandre, esse posicionamento, digamos, de enfrentamento da doença, ele é capaz de ajudar no tratamento da doença? Ou seja, há uma ligação aí entre as questões, digamos, mentais e o desenvolvimento do tratamento? Tem ligação direta, Cacá. Só a posição diante do que você vive faz toda a diferença. Então, a forma como você lida com a doença, com o diagnóstico, pode fazer realmente toda a diferença entre você se dedicar ao tratamento ou você se entregar. Então, a parte psicológica, ela é tão fundamental quanto o diagnóstico em si, quanto a parte biológica, né? Então, tudo isso é essencial. E uma das coisas que elas trouxeram muito bacana aqui para a gente conversar, falar para quem está em casa também, é justamente isso, que ser forte às vezes é você se permitir sentir uma certa dor, um certo sofrimento. E ser forte, eu acho que não tem força maior do que ser capaz de pedir ajuda. Sabe? Porque quando você pede ajuda, isso não significa que você perdeu liberdade. Quando você pede ajuda, pelo contrário, você consegue construir, inclusive, sua autonomia. Né? Você tem potência com o outro também, isso é essencial. Não é uma caminhada solitária. Né? E a gente vê a Dani trazendo isso com a Tami, com a família da Dani, as amizades. A Dani é psicóloga e também contribuiu isso para ressignificar muita coisa, faz os seus cuidados pessoais. Então, a posição nossa diante do diagnóstico faz toda a diferença, sim. Então, inclusive, isso pode, a gente sabe até, de efeitos chamado placebo, que só de você ter a fé no tratamento, isso já causa efeitos positivos no corpo. O Alexandre já está respondendo aí a pergunta da Maria Helena, que eu comentei. Ela está assistindo o programa com a gente aqui desde o início e ela fez essa pergunta, né? Como ter saúde mental durante um tratamento contra o câncer, como o que ela passou. Então eu pergunto para você, né, Dani, como lidar com a saúde mental nesse período? Isso é um aspecto importantíssimo para a vida, né? E a saúde mental, quando chega um diagnóstico de câncer, a gente tem que sempre se preocupar, né? É um aspecto fundamental para sucesso no tratamento. E aí eu foquei nisso também, busquei ajuda, busquei toda uma rede de apoio, né? Porque não só os atendimentos psicológicos para mim, mas também uma rede de apoio, né? De amigos, de família, né? Meus pais sempre muito presentes ali, a igreja, acho que a fé também foi uma coisa que contribui demais para esse momento, né? E toda essa positividade de você pensar que há esperança. Então, acho que o momento em que eu recebi o diagnóstico, por mais duro que tenha sido, eu pensei na minha saúde mental e pensei na esperança. Porque a vida continua e a gente precisa seguir. Então, acho que isso fez todo o sentido para que houvesse ali uma saúde emocional possível para lutar contra essa batalha. Queria perguntar para a Tami o seguinte: você como apoiadora, deve ter momentos em que você fala assim, bom, nesse momento aqui eu vou deixá-la um pouco mais quieta, nesse momento aqui eu vou agir para tentar estimulá-la. Como é que é isso? A Dani, no momento em que ela, né, teve o diagnóstico e aí veio umas outras questões minhas familiares de um adoecimento da minha mãe no Natal. Então, junto, ela teve um AVC, acordou no dia 25 com um AVC, então, assim, a gente começou um ano e aí a gente precisava de colocar os pingos nos is para continuar, mas a todo momento, como a gente ainda não sabia o grau do adoecimento da Dani, o que ela precisaria, como seria o tratamento, né, o prognóstico dela, inicialmente falou, Dani, você vai descansar, você pode levar o tempo que você precisar, né? Nosso mês de férias ainda estava ali, né? Mas ela não quis, assim, ela falou, amiga, o que eu conseguir fazer para continuar trabalhando, eu quero continuar. Então a gente reorganizou toda a nossa agenda, nosso fluxo de atendimento.
A gente fez reunião com cada família para explicar que era um momento delicado, que a gente precisaria de reorganizar o nosso fluxo de trabalho. Então, isso foi muito importante, a gente olhar para a nossa saúde e para dela. E todo mundo acaba entendendo, né? Muito. E até mesmo as crianças, a gente atende muitas colaborativos. crianças, né? Dos pequeninos aos mais velhos. Assim. Colaboraram muito, Entenderam. No primeiro momento eu fui ainda com a touca para os atendimentos, né? E depois eu tirei e as crianças me acolheram super bem. Então, acho que como que a gente aprende também com as nossas crianças esse acolhimento que é importantíssimo para uma mulher, né? Numa época em que perde o cabelo, em que mexe também com questões da autoestima. O estranhamento deles quando viram, né? Hoje tem uns pequenos de 4 anos que mandam áudio, tô orando pro seu cabelo crescer. Tia careca, né? Tia careca. Tia careca. E lembrando, viu, que o diagnóstico não é uma sentença. Então, acho que essa é uma das principais mensagens que a gente passa também. Tá ótimo. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, parabéns, viu? Por essa rede de apoio e por essa luta também, a gente fica aqui na torcida com você. E a gente vai ficando por aqui, gente. Espero que tenham gostado do nosso Estúdio 360 especial Outubro Rosa. A gente vai fazer mais programas especiais, que eu acho que faz parte também do nosso trabalho e da nossa missão por aqui. Obrigada pela sua companhia, gente. Tchau, tchau. Se cuida. Tchau, tchau.